mensagem para o irmão Cristiano, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, neste momento eu venho te agradecer por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor nos concede. Obrigado a Deus, porque o Senhor está sempre conosco, nos ajudando. Te peço vir estar com o irmão Cristiano neste dia. Abençoa, Senhor Deus, o amado irmão, para que ele possa, Pai, lembrar de tudo que ele estudou. Para que a gente possamos aprender mais a Tua Palavra, se entregar verdadeiramente ao Senhor, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe o amado irmão, para que tudo que ele venha falar aqui, Seu Deus, venha do Senhor, e que a gente possamos guardar em nossos corações. Obrigado a Deus por tudo, no nome santo de Jesus, que eu te oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Posso entrar, irmão, à vontade? A graça, a paz e o amor de Deus seja conosco, irmãos, amém? Amém. Aproveitando aí para saudar todos os papais presentes, suas famílias. Fico a oportunidade que eu estou aqui para saudar o meu pai, que está aqui também. Que Deus nos abençoe a todos e todos possamos ter um dia muito abençoado por Deus. A leitura de hoje, conforme já está ali, vai ser em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 42. Lucas 2, a partir do versículo 42. Convido os irmãos hoje a pensarmos um pouquinho sobre o menino Jesus. Lucas 2, 42. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Amém. Uma vez fizeram uma experiência, um experimento. Eles pegaram várias crianças pequenas ali por volta de 3 anos de idade, e iam levando cada uma delas para uma sala. Nessa sala tinha uma cadeirinha, uma mesa, e eles colocavam essas crianças sentadas ali naquela cadeira, com a mesa de frente para elas. Aí eles vinham com um pacote de notas de dinheiro de 50 mil reais. Colocavam esse pacotinho assim na frente dela, pegavam uma bolacha recheada, colocavam assim em cima da mesa, os dois um do lado do outro, e diziam para a criança que ela podia escolher um dos dois e podia pegar qualquer um daqueles dois que ela escolhesse. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que a maioria, se não todas, daquelas crianças escolheram? Bolacha, né? A inocência da criança, a pureza da criança, é aquela ideia de... a criança ela não tem muita inteligência nesse sentido, né? Então ela tem desejo, e o que ela quer é satisfazer o desejo.
ela não pensa no depois, no amanhã, ela não consegue raciocinar essas coisas. Então, para ela ali, o desejo era pegar aquela bolacha e comer. Se ela poderia pegar aquele dinheiro, comprar os próximos dias todos, vários pacotes de bolacha, isso a inteligência dela não alcança, né? Interessante essa experiência. Muito bem, meus irmãos, mas aqui eu passei por diversos textos buscando um que a gente pudesse realçar esse relacionamento entre pais, filhos, um texto que nos ajudasse um pouquinho a compreender sobre esse relacionamento de um Deus que é Pai para conosco, que somos seus filhos adotados em Cristo Jesus. E claro, eu poderia ter escolhido diversos textos, mas eu escolhi esse aqui que nós acabamos de ler, porque ele nos mostra um pouco o relacionamento de José com o ainda menino Jesus. Será que vocês já ficaram pensando, imaginando como deve ter sido conviver com Jesus, o Deus na terra, enquanto ele era uma criança? A Bíblia não conta muita coisa sobre isso, né? A gente não sabe quase nada sobre a infância de Jesus, então só o que a gente pode fazer mesmo é ficar imaginando. Saber mesmo, a gente não sabe, né? Mas o que eu percebo que na maioria das vezes as pessoas costumam imaginar como deve ter sido maravilhoso conhecer Jesus. E é claro que conhecer Jesus em qualquer época da vida dele, enquanto ele era um homem andando aqui entre nós, deve ter sido maravilhoso para aqueles que souberam aproveitar esse privilégio, né? Mas pensar em Jesus como uma criança, nós já ficamos maravilhados com as nossas crianças hoje em dia. Uma criança que não cometia pecados, isso é extraordinário, até para a gente tentar imaginar. Jesus brincando ali com as outras crianças, se relacionando com seus irmãos, com suas irmãs, seus irmãos e irmãs. E aí desculpem os católicos, né? Porque nós entendemos que depois do nascimento virginal de Jesus, José e Maria tiveram um casamento normal, tiveram filhas. Então, será que os irmãos naquela época eram parecidos com os irmãos que a gente tem hoje em dia? A gente sabe que existe muita briga entre irmãos, né? Será que Jesus, sendo santo, será que ele jamais se irritou com seus irmãos? Será que ele nunca ficou com raiva dos coleguinhas, dos irmãos dele? Será que ele nunca brigou com nenhuma daquelas crianças? É gostoso a gente ficar imaginando essas coisas, né? Mas a gente não sabe. Você pode ficar pensando, realmente imaginando, mas deve ter sido maravilhoso para José, Maria, criar Jesus. Ele devia ser um menino obediente, respeitoso, ele devia amar os seus pais como ninguém, devia ser esperto, atencioso. Seus pais nunca devem ter tido nenhum problema para criar Jesus. Jesus deve ter sido o filho perfeito. Mas a gente não sabe, só pode ficar imaginando. E é claro, Jesus sim deve ter sido um filho diferenciado, né? Um menino único na história da humanidade. Mas a Bíblia mostra pra gente que não deve ter sido assim sempre essas mil maravilhas, não. Né? Do jeito que eu acabei de escrever aqui. Como qualquer relacionamento entre pais e filhos, parece que podem ter havido alguns problemas. Por que não? Para pais criarem os seus filhos. Pelo menos um problema a gente sabe o que aconteceu, né? E é esse texto que a gente acabou de ler aqui. Ele mostra bem isso. Aqui nesse texto, Jesus e sua família, eles haviam ido a Jerusalém para a festa da Páscoa. Estava tudo correndo bem, tudo de forma normal, não era a primeira vez que eles faziam aquilo. Estudiosos hoje em dia, eles dizem que essa festa da Páscoa lá em Jerusalém naquela época, ela durava 7 dias. Né? E tudo indica que Jesus ele tinha certa independência enquanto ele estava aí nessas festas. Parece que ele não ficava o tempo todo ali acompanhando, grudado com seus pais. Muitas pessoas não ficavam os 7 dias nessa festa. Era muito comum que muitos ficassem apenas o primeiro e o segundo dia, que eram os dias mais importantes,
e no terceiro dia muitas famílias já voltavam para suas terras. Se a gente pensar em famílias mais pobres, né, para ficarem 7 dias ali em Jerusalém se mantendo, mas eles tinham que ir, tinham 3 festas por ano que eles costumavam ir até Jerusalém, e essa festa da Páscoa durava 7 dias, mas a maioria ficavam só esses 2 dias lá. Então costumavam ser caravanas grandes que saíam das cidades para ir lá para Jerusalém. Então essas caravanas iam muitos amigos, parentes, eram vizinhos, todos viajando juntos ali, e tudo nos leva a crer que Jesus ele podia ficar circulando ali entre essas pessoas, né? Entre seus amigos, seus vizinhos, eram todos conhecidos uns dos outros, todos se conheciam ali. Então seus pais estavam tranquilos, né? Eles não estavam preocupados. Como eu disse, não era a primeira vez que eles iam para lá, então já devia ser tudo mais ou menos dessa forma. Agora, tudo estava correndo bem, passaram-se os 2 dias, eles já estavam voltando para Nazaré, e eles achavam que Jesus devia estar por ali, com algum desses seus amigos, com algum desses seus parentes, né? Então parece realmente que devia ser normal Jesus ficar ali mais à vontade, né? Sem ficar muito preso ali com seus pais. Agora, que surpresa para eles, quando eles perceberam que Jesus não estava em nenhum lugar daquela caravana. Porque, como a gente não vai entender que era normal, né, que Jesus não ficasse perto deles, eles andaram um dia inteiro, eles já estavam distantes de Jerusalém, um dia de viagem, e não se preocuparam com Jesus, não ouviram, não sabiam se estava por ali ou não. E se não fosse uma situação normal, isso não teria acontecido, né? Então, depois desse um dia inteiro de caminhada, de distância de Jerusalém, eles perceberam que Jesus não estava ali. Eu não consigo imaginar a minha esposa ficando sequer 2 minutos com os olhos longe do nosso bebê, do Teodoro. É claro que Jesus já era mais velho, ele tinha 12 anos de idade, mas o dia inteiro sem que eles se preocupassem onde ele estava, devia ser algo muito normal. Agora aqui, a gente começa a entender então que não dá para imaginar que tudo foi sempre um mar de rosas, o relacionamento entre Jesus, Maria e José. A gente sabe que José não era o pai biológico de Jesus, mas a gente não vai pensar por esse lado hoje não. Mesmo porque o próprio texto aqui, ele se refere a José e Maria como pais de Jesus, né? No Lucas 2,43, por exemplo, diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele soubessem. Então o próprio texto trata José e Maria como sendo pais. É dessa forma que nós vamos pensar hoje. O que eu quero hoje? Que a gente pense nesse relacionamento de Jesus com seus pais ali, enquanto Jesus era criança. E outra coisa que a gente percebe é que os pais de Jesus, eles sentiram a mesma coisa que qualquer pai, qualquer mãe sente quando está criando os seus filhos. E como vocês acham que eles devem ter sentido quando eles perceberam que Jesus não estava ali, não estava com ninguém, com nenhum dos conhecidos dele? E pior, né? Eles já estavam a um dia de caminhada, eles já estavam longe. Como é que vocês se sentiriam se soubessem que um filho seu estivesse sozinho, perdido, um dia inteiro em algum lugar qualquer? E pior, né? Você sabendo que não está perto. Uma coisa é assim, sei lá, o meu filho está lá na casa do Anísio, e aí, opa, peraí, deixa eu ir lá buscar ele, 2 minutinhos eu estou lá já com ele no colo. Um dia inteiro de caminhada de distância. O que será que eles sentiram ali? Não deve ter sido fácil não deve ter sido uma sensação muito boa para eles naquele momento não. Ainda mais quando a gente lê no versículo 46, se vocês quiserem acompanhar aí, que eles levaram 3 dias para conseguir encontrar Jesus. Imaginem a angústia desses pais. 3 dias sem saber onde Jesus estava, o que ele estava fazendo, se ele estava com fome, se ele estava comendo, se ele estava com frio, onde é que ele estava dormindo. Ah, não, mas ele era Jesus, era o Filho de Deus, né? O José e Maria nem devem ter se preocupado, eles sabiam quem era Jesus. Será? Não é isso que o texto diz para a gente, né? Eles sentiram o que qualquer pai, o que qualquer mãe
sentiria se estivesse passando por uma situação como essa. Então, depois desses 3 dias, eles encontraram Jesus. Jesus estava lá no templo, ele estava sentado no meio dos doutores, ele estava ouvindo o que os doutores diziam para eles, ele estava fazendo perguntas ali para eles, e todos estavam admirados com a inteligência, com a resposta de Jesus. Então, a partir do versículo 46, tá? Para quem quiser acompanhar. E assim que José e Maria viram Jesus ali no meio deles, eles também ficaram maravilhados. É aquilo que eu falei, eles deviam estar preocupados onde é que Jesus está, eles já deviam ter rodado a cidade inteira, pensando onde é que está esse menino, que estado que ele está. E aí eles resolvem ir no templo, e Jesus está lá, tranquilamente, conversando, respondendo, fazendo perguntas. É claro que os pais de Jesus também ficaram admirados quando viram aquilo. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o que diz aqui no versículo 48, Lucas 2, 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, como eu acabei de comentar, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Os pais de Jesus, eles sentiram a mesma coisa que qualquer um de nós sentiria nessa situação. Maria disse: seu pai e eu estávamos aflitos. Percebe que eles não trataram Jesus como se fosse um menino Deus, né? Como se tudo que Jesus dissesse, eles eram submissos e respondiam: Senhor Jesus, menino Deus, filho de Deus. Eles trataram Jesus como se fosse uma criança. E Jesus era uma criança, de fato, né? Nós vemos aqui que Maria, ela chegou a fazer uma reprimenda para Jesus. É como se ela tivesse dado uma bronca nele. Filho, por que você fez isso conosco? E quando o texto diz aqui que eles estavam aflitos, essa palavra no grego, que foi traduzida por aflito, era uma palavra muito forte, né? Ela significa estar em agonia, sentindo uma dor intensa, é estar se sentindo atormentado. Então, quando diz que eles estavam aflitos mesmo. Era uma sensação forte. Era uma preocupação muito grande de Maria, José, para com o menino Jesus que tinha ficado perdido. 3 dias ali naquela cidade. Então, o que eu estou querendo mostrar hoje é um pouquinho sobre as dificuldades que um pai tem que enfrentar quando está criando seus filhos. Isso é normal. Isso é assim mesmo. Até os pais de Jesus tiveram momentos difíceis enquanto o criavam. Jesus era santo. Ele nunca cometeu pecados na vida dele, mesmo enquanto era criança. E ainda assim, Maria e José tiveram dificuldade enquanto criavam ele. E a gente vê que até a resposta de Jesus não deve ter sido fácil para eles ouvirem, né? Olha como Jesus respondeu depois de Maria ter dito que estava aflito, né? Por que você fez isso conosco? Versículo 49, Jesus diz: ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não parece uma resposta típica de adolescente aqui? Os pais aflitos, preocupados, e Jesus diz: ué, o que vocês estavam procurando? Dá a impressão que Jesus ele não se preocupou, não se importou muito, né, com a bronca que Maria deu para ele, né? E nem com a aflição que eles estavam sentindo. Por que vocês estavam procurando? Então percebem? Relacionamento normal entre pais e filhos. Não deveria ser totalmente normal, é claro, eles sabiam quem era Jesus, nós sabemos quem era Jesus, mas isso não quer dizer que o crescimento de Jesus foi algo milagroso, né? O que tudo foi sempre as 1000 maravilhas, que eles nunca tiveram nenhum tipo de problema. Tem alguns relatos apócrifos, né, que contam algumas coisas sobre Jesus quando ele era criança, viu? Coisas absurdas, assim, quando você vai ler o relato inteiro. Um passarinho caía morto, Jesus ia lá e pegava o passarinho e fazia ele viver de novo. Um outro menino caiu numa árvore e morreu, Jesus ia lá e ressuscitava ele.
fantasias de homens que escreveram séculos depois que Jesus viveu, né? Tentando preencher esse espaço aí que a Bíblia realmente não relata, nós não sabemos. Agora, quando os nossos filhos eles estão nesse período de adolescência, não parece mesmo que eles não conseguem entender o que a gente fala? A gente vê muitos deles dizem pra gente, né? Ou dizem para os amigos, meus pais não me entendem. Bem típico do adolescente, né? O relacionamento acaba se tornando confuso, né? Fica um relacionamento difícil. E é interessante nós percebemos que isso acontecia também na família de Jesus ali com seus pais. Tanto que no versículo 50 do texto diz assim, né? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse, né? Então, Maria falou com Jesus que estava aflito, que ele tinha feito aquilo. Jesus respondeu, o que estavam procurando? Não sabia que eu ia estar na casa do meu pai? Então, parece que Jesus não se preocupou tanto com a aflição deles, e eles também não entenderam muito bem o que Jesus falou ali, né? Conforme o versículo 50. Então, esse período de adolescência é um período que parece que surge uma barreira, assim, né? Entre os pais e os filhos. É um período bem difícil. Então, não é porque Jesus era o Filho de Deus que os pais trataram ele como se não tivessem que repreendê-lo nunca, como se não precisassem dar uma bronca. É uma criança. Então, eles educaram Jesus como um pai educa seus filhos. Eles precisavam fazer isso para que Jesus pudesse amadurecer e se tornar um adulto saudável. Os pais, em muitos momentos, precisam ser rígidos. Mas, infelizmente, alguns filhos não entendem isso, né? Não compreendem. E ao invés disso aproximar os pais, acaba fazendo com que se afastem. Agora, vocês acham que José e Maria eles amaram menos Jesus, porque Jesus fez com que eles se sentissem aflitos naquele momento? Claro que não, né? Houve esse atrito, provavelmente eles ficaram magoados ali naquele momento, mas é a vida que segue. Eles continuaram criando, eles continuaram educando Jesus, continuaram amando Jesus da mesma forma. Por isso que o texto vai dizer aqui no versículo 52, né? Que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, porque José e Maria fizeram o que eles tinham que fazer, isso contribuiu para que Jesus amadurecesse, crescesse e se tornasse o homem que ele precisava ser. O conflito, a decepção nesse processo de criação dos filhos pelos pais, esse conflito é natural, faz parte. Eu entendo que no caso de José e Maria deve ter sido mais fácil para eles, né? Porque com certeza Jesus ele se submeteu a eles, né? Como nós estamos pensando aqui, Jesus ele não tinha pecados, então jamais ele iria contra uma ordem ou alguma coisa que os seus pais dissessem para ele. Ele devia se sujeitar com mais facilidade aos seus pais do que os nossos adolescentes hoje em dia se submetem ao que nós dizemos muitas vezes para eles, né? E isso fica claro no versículo 51. E Jesus voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles, né? Ou seja, hoje em dia muitas vezes a gente dá uma bronca no filho e o filho explode e não quer nem ouvir o que a gente está dizendo. Jesus não, ele se submetia. Então, em alguns pontos, deve ter sido mais fácil para José e Maria, sem dúvida, do que para nós, né? E esse versículo 51 ele continua, né? E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Então, Maria, ela já havia sido advertida de que ela iria sofrer muito, porque era a mãe de Jesus. Aqui mesmo nesse capítulo 2 de Lucas, lá no versículo 35, diz que ela sentiria como que uma espada atravessando a sua alma. Então nós pensamos nas maravilhas que devem ter sido criar Jesus, mas eles também, Maria principalmente, teve que suportar coisas que eu acredito que nós não seríamos capazes de suportar.
Certamente, quando fala aqui dessa espada atravessando a alma de Maria, se referia à morte dele na cruz, em que ela teve que participar, ela estava presente, né? Ela teve que assistir aquele culto. Então, muitas vezes, nós sofremos nesse processo de criação, de educação dos nossos filhos. Agora, nem por isso a gente deixa de amá-los. A gente faz tudo o que a gente puder para ajudarmos os nossos filhos, independente do que eles façam para nós. Eu quero que nós tenhamos esse entendimento que nós estamos trabalhando aqui, para que a gente pense agora em Deus como sendo um Deus que é Pai. Deus, nosso Pai, que é o título que eu escolhi para a nossa mensagem de hoje. Nós podemos usar esses exemplos dos nossos relacionamentos entre pais e filhos para entender um pouquinho melhor como é que Deus se relaciona com a humanidade. Eu quero que a gente pense na humanidade de forma geral, né, em todos os seres humanos do planeta. Porque eu até falei no começo, né, a Bíblia ela ensina que nós somos adotados por Deus como filhos mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que não aceitam Jesus, né? Então não podem ser adotados por Deus como filhos. Mas ainda assim, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então todos temos condição de nos relacionarmos com Deus, com Ele sendo Deus e Pai. Isso está aberto a todos. Uma pena que muitos se rebelem e eles não querem esse tipo de relacionamento. Muitos criam um Deus à sua própria imagem e semelhança e é esse Deus que eles adoram. Não é o Deus vivo, verdadeiro e que nós podemos conhecer somente através da sua palavra escrita. Agora, mesmo nós que somos filhos, que fomos adotados, nós continuamos pecando e desagradando a Deus das mais diversas formas. E como um pai que nos ama, ele continua nos educando, ele continua nos santificando, para que a gente possa um dia ser como ele é. A Bíblia fala para que a gente seja santo, como Deus é santo. Qual de nós poderia atingir isso se nós não fôssemos repreendidos de vez em quando, não? Então, por mais que os nossos filhos muitas vezes não nos respeitem e não ajam da maneira que nós gostaríamos que eles agissem, ainda assim, nós continuamos amando, fazendo tudo que está ao nosso alcance para que eles venham a se tornar um dia aquilo que nós desejamos que eles viessem a ser. Evidentemente que o principal que eu estou pensando aqui é na salvação. Nós criamos os nossos filhos com o principal propósito de que eles sejam salvos. Agora, quantos filhos abandonam a fé durante a sua própria caminhada? Mas nós jamais abandonaríamos nenhum dos nossos filhos. Agora, já pensou se Deus nos abandonasse quando nós o entristecemos, quando nós pecamos? Vocês já pensaram que se Deus tivesse abandonado a humanidade quando nós nos rebelamos contra Ele, como é que seria? Se a gente for fazer uma comparação entre Deus e nós, Deus ele teria muitos mais motivos para nos abandonar. Porque mesmo quando algum ser humano tem uma boa ideia, a humanidade está tão mergulhada no pecado que ela consegue transformar isso, que seria uma ideia maravilhosa, consegue transformar isso em algo terrível. Chega um cara, ele inventa um avião, uma ideia fantástica, seria um avanço tremendo para a história da humanidade, e alguns anos depois, esse mesmo cara que inventou esse avião, ele morre em depressão, porque ele estava vendo essa sua invenção, esses seus aviões sendo usados em guerras para matar milhares de pessoas. Está vendo que isso aconteceu no centro do mundo? Então é assustador como o pecado é algo tão ruim, mas é mais assustador ainda como nós estamos mergulhados nele. Mesmo quando o ser humano tenta fazer algo de bom, por causa do pecado, nós damos um jeito de transformar isso em alguma coisa terrível.
A gente não tem muito tempo para explorar isso de forma mais profunda, mas qualquer coisa que a gente pensar que o ser humano fez de bom, o próprio ser humano foi lá e estragou. Se a gente voltar lá para os primórdios da história da humanidade, para fazer um pequeno relato ali desde o começo, o ser humano começou como sendo nômade, então ele vivia caçando, coletando frutos, ele vivia se mudando toda hora de um lugar para o outro. Aí eles começaram a aprender a plantar, começaram a aprender a criar animais. Aí eles perceberam que se juntando com outras famílias, eles podiam se tornar mais fortes, podiam se proteger melhor. Com o passar do tempo, isso foi se tornando vilarejos, depois esses vilarejos foram se tornando cidades. Então pense que antes, eles tinham que o tempo todo estar correndo atrás de alimento, de água, sofrendo com tempestades, com chuvas, ventos, animais ferozes que estavam sempre à espreita ali, que eles tinham que se preocupar. Então, quando se criou essas cidades modernas, para chegar até aquilo que nós somos hoje, nós temos casas para nos proteger das mudanças do tempo, proteger da chuva, proteger do frio. A gente não precisa nem buscar água em rio nenhum, das nossas torneiras saem água. Não temos que ficar correndo atrás de bicho para matar e depois comer. É só ir no açougue, só a gente ir no supermercado e a gente compra tudo que a gente precisa. Vocês percebem, meus irmãos, que o ser humano ele criou tudo o que nós precisamos para que nós pudéssemos ter uma vida extremamente feliz? A gente poderia viver todas as pessoas no planeta Terra, sem sofrimento, sem preocupação, sem dor, sem fome, sem frio. A gente tem acesso a tudo o que nós precisamos para que todos nós fôssemos felizes. Agora, como que a gente vive? Nós criamos essas cidades que fornecem tudo para a gente. Como que é a nossa vida? A gente vive sempre preocupado, a gente está sempre com medo de assalto, tanta gente passando fome, passando frio, morando na rua, assassinato, corrupção, estupros, guerras. Meus irmãos, se Deus não fosse um Deus que é um Pai, se Deus não nos tratasse, se não nos amasse como um pai ama o seu filho, que esperança haveria para nós? O ser humano decepciona Deus o tempo todo. O ser humano se rebela contra Deus o tempo todo. Por causa do pecado. O pecado é uma coisa terrível. A gente parece que não quer entender isso, né? O quanto o pecado é ruim. Então, do mesmo jeito que nós perdoamos e amamos e queremos o bem para os nossos filhos, Deus ele ama, ele quer o bem e ele perdoa aqueles que se arrependem e se voltam para ele. Portanto, meus irmãos, nesse Dia dos Pais, que nós honremos e glorifiquemos o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você se lembra da história que eu contei no começo? Dos bebês ali, pacote de 50 mil, a bolacha, eles preferiam escolher a bolacha. A gente achou aquela história bonitinha, né? Estão bobinhos eles, tão inocentes. Irmãos, o ser humano faz escolhas piores do que essa todos os dias e durante todo o tempo que nós estamos nesse planetinho. Parem, pensem, olhem para as promessas maravilhosas que Deus, o Pai, tem para aqueles que se tornam filhos dele. O que é que pode ser melhor do que essas promessas que Deus tem para a gente? É infinitamente melhor do que um pacote com 50 mil, 50 milhões, 50 trilhões de dólares. Agora, por que é que o ser humano escolhe sempre o pecado ao invés de escolher o amor de Deus? É fácil a gente olhar para aquela criancinha, né? 3 anos de idade, bobinha, por que você pegou a bolacha? Olha para o espelho e perguntou, seu bobo, por que você escolhe o pecado? É a mesma coisa. Todos nós,
agimos exatamente dessa forma, porque nenhum de nós consegue deixar de pecar. E se Deus não fosse um Deus que é Pai, que esperança haveria para nós? Então, nesse Dia dos Pais, que nós demonstremos amor pelos nossos filhos, que os filhos aproveitem a oportunidade, demonstrem amor pelos seus pais, que a gente entenda melhor o quanto Deus nos ama, que a gente se esforce também em demonstrar isso para Deus, que a gente compreende esse amor que Ele tem por nós, e que a gente se esforce em demonstrar para Ele. Agora, não apenas isso, não a gente demonstrar o nosso amor por Ele e que a gente entenda o quanto Ele nos ama, mas que a gente se esforce em mostrar para a humanidade rebelde o tamanho desse amor que Deus tem por todos nós, incluindo por eles também. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Amém.